Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos amigos do bem, amigos do bem-estar animal, do bem-estar do planeta. A gente está aqui hoje com a nossa live maravilhosa com a doutora Gisele Teixeira, que eu inclusive vou agora convidá-la para participar com a gente, para entrar aqui na nossa live, onde nós trataremos de um assunto muito importante, muito interessante, onde só se fala nisso ultimamente, porém, só um minutinho que eu estou tentando conectar aqui com a doutora Gisele. Peraí. E hoje aqui no nosso canal, gente, a gente vai ter a oportunidade de saber uma série de coisas, o que é real, o que é fantasia. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, principalmente nós que amamos os nossos bichos, amamos o nosso ecossistema. A gente tem que estar muito ligado em tudo isso, né? Deixa eu ver. Doutora Gisele, vamos ver se ela conecta. Um minutinho. Um minutinho. Peraí, gente, que a doutora Gisele acho que está sem conexão. Só um pouquinho. E vai ser muito bacana essa nossa live. Eu quero que vocês participem com a gente, para que a gente possa trocar várias experiências, para que a gente possa trazer mais conteúdo cada vez mais para o nosso canal. Deixa eu ver. A doutora Gisele acabou de entrar. E agora para a nossa live, ela está conectando. Nem sempre as conexões, infelizmente, ainda não funcionam como deveriam funcionar, né? Entrou! Boa noite! Boa noite, Letícia. Tudo bom? Doutora Gisele Teixeira, que eu estou aqui falando a semana toda. Verdade. Que linda, tão novinha, tão jovem e já com tanto conteúdo para passar para a gente, né? Espero que eu possa colaborar bastante aí com o assunto de tanta urgência, né? Com certeza, de tanta relevância, né? Não só Exatamente. agora, com tantas atrocidades acontecendo, mas sempre, né, Gisele? Então, eu achei assim, fiquei muito agradecida de você aceitar o convite para estar falando aqui com o pessoal lá de casa, para estar informando, porque são tantas coisas que tem, ultimamente, né, na mídia, a gente já nem sabe mais o que é verdade, o que é fake, o que é fato. Então, nada como uma pessoa como você, né, que está sempre ativa na causa, para passar isso para a gente. Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, então eu sou a Gisele Teixeira, sou advogada e venho trabalhando com relação à proteção animal e meio ambiente já há alguns anos, né? Na verdade, isso nasce com a gente não escolhe o caminho, ele acontece. Então, desde pequena, sempre muito preocupada com relação aos animais, eu encontrei no direito uma maneira de poder defender esses bichos e o meio ambiente. E aí foi em 2013 que eu encontrei um grupo muito parecido comigo, né, que tinha as mesmas intenções que as minhas, na comissão da OAB de São Bernardo do Campo. Então, ao lado de outros colegas, eu fiz parte durante 6 anos desta comissão. E foi ali, na verdade, que eu também desenvolvi o conhecimento com relação à proteção ambiental, porque o que a gente fazia era muito individual. E quando a gente se encontra, a gente aprende muita coisa. E foi ali, na verdade, que eu aprendi muito e o que eu poderia fazer, né, com relação a isso. E foi junto ali que nós descobrimos muitas coisas, fizemos muitas ações em defesa dos animais, principalmente na cidade de São Bernardo. Olha que maravilha. Depois disso, a gente ainda continua com esse mesmo grupo formado na OAB, né?
como Comissão dos Advogados Ativistas. Então, nós ainda fazemos ações em defesa dos animais da cidade, orientamos aí Brasil afora a população em como fazer para defender os animais aqui do Brasil. Que maravilha, que projeto lindo, meu Deus, parabéns, maravilhoso. E agora você se depara aí com essa coisa toda da Amazônia, dessas queimadas recentes, né? Nunca pararam, como a gente sabe, né, Gisele? Exatamente. Mas a gente tem escutado falar do Dia do Fogo, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, você que está totalmente engajada e de perto em tudo isso, o que é real? O que foi esse Dia do Fogo? Isso foi arquitetado? Não foi? Como que foi isso? Então, vamos lá. É importante, é um assunto bem complexo, então eu vou tentar ser mais sucinta possível, né? Mas a gente tem que falar de alguns pontos importantes. A Amazônia, ela é a maior floresta tropical do mundo. E 60% dela está no Brasil, seguida do Peru e outros países da América do Sul. É o abrigo da maior biodiversidade do mundo, né, com milhares de espécies de animais, vegetais, micro-organismos e os rios, né, que formam a maior reserva de água doce da superfície disponível do mundo. Nós temos uma riqueza. E a importância da Amazônia para a humanidade não reside apenas no papel de que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial. A região ela é o berço de inúmeras civilizações indígenas, que são os povos originários, e possui uma rica fonte de matéria-prima, né, alimentares, florais, medicinais. Ela leva a umidade para toda a América do Sul e influencia o regime de chuvas na região toda. Ela contribui para estabilizar aí o clima global e tem papel fundamental para a economia do Brasil. O que aconteceu em São Paulo, né, quando escureceu aí o céu de São Paulo? Sim, foi terrível. E assustou todo mundo e as pessoas ficaram se questionando o que poderia e associaram então essa queimada da Amazônia. E de fato tem tudo a ver com o que aconteceu lá. A consequência disso tudo que aconteceu e que assustou a população e a males que vem para o bem, porque assim, isso chamou a atenção do mundo. Nossa, isso é muito importante. Imagino, porque é algo que a gente, né? Sem dúvida. Exatamente. É algo que a gente vem discutindo há muitos anos, que os cientistas vêm alertando. As queimadas na Amazônia sempre aconteceram, mas nunca chegaram ao ponto que está acontecendo agora. Então, a consequência dessa queimada, tem a ver com o desmatamento, com a falta de verba e a falta de fiscalização. Segundo os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e agosto deste ano, as queimadas aumentaram, então, 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Entendi. Esses dados apontam que os 10 municípios que tiveram mais focos de incêndios florestais em 2019 também são os que tiveram maior taxa de desmatamento. Então, veja, a queimada tem tudo a ver com desmatamento, porque a Amazônia, ela é úmida, ela mantém a floresta úmida. E para que a queimada aconteça, a gente precisa desmatar essa área e aí fica muito mais fácil de colocar fogo, né? Para secar. Não daria para pegar fogo do nada, né? Exatamente. Acredito então, isso é exatamente isso. Então, o fato é que com o desmonte ambiental, o que sempre aconteceu se agravou de maneira assustadora. Então, quando você desmonta uma estrutura de proteção ambiental desenvolvida ao longo dos anos, o governo acaba favorecendo atividades oportunistas e ilegais, que promovem uma visão atrasada de desenvolvimento e ocupação de regiões como da Amazônia. Um decreto assinado este ano, em março deste ano, o decreto 9.741, cortou 187 milhões do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. E a fiscalização que foi mais comprometida é exatamente a prevenção de combate a incêndios florestais, que teve um corte de mais de 5 milhões de reais. Né? Então, em maio deste ano, aconteceram muitas coisas com relação ao que o governo propôs, né, de usar inclusive o Fundo da Amazônia para, ao invés do programa de preservação para a floresta, para indenizar proprietários rurais que foram desapropriados por estarem localizados dentro das unidades de conservação. Então, quando o governo resolve desmoralizar os agentes do IBAMA, desmontar o ICMBio e acabar com as unidades de conservação, negando que os valores recebidos do Fundo da Amazônia são importantes para a preservação, monitoramento
e combate ao incêndio, sim. Ele acaba promovendo, né, o que está acontecendo. Então, o Dia do Fogo, o que estamos descobrindo agora é que ele foi, na verdade, foi tudo bem articulado. E não é de agora, isso vem acontecendo há algum tempo que eles estão combinando isso e descobriram através de um grupo de WhatsApp. Olha só. Que eles estavam combinando esse Dia do Fogo. Foram abertas clareiras no meio da mata para que pequenos aviões pudessem pousar com o pessoal para promover esse Dia do Fogo. Então, eles vêm fazendo isso há algum tempo, desmatando a área. Isso tudo. Exatamente. Foram contratados homens, me parece, para desmatar essa área para depois vir com o fogo, né? Então, essa série de queimadas se iniciaram no dia 10 de agosto, então aconteceram no dia 10 e 11 de agosto, principalmente em áreas preservadas da floresta amazônica. Então, criminoso, né? Uma forma criminoso. Totalmente criminosa de atuar, na verdade, os grileiros, né? Digamos assim, exatamente. Ou, né? Um mercado negro aí, pelo que eu estou entendendo, que tem interesse em ganhar dinheiro com esse tipo de atividade criminosa, não é mesmo? Isso mesmo. Esse grupo de WhatsApp, eu não vou me lembrar o nome do grupo agora, eram mais de um grupo de WhatsApp. Mas num grupo que eles pegaram, eram mais de 240 participantes, mas me parece que 70 pessoas que aceitaram participar dessa ação. Então, a intenção deles é demonstrar, nas conversas, que eles apoiam a ideia de afrouxar a legislação e a fiscalização do IBAMA para conseguir o perdão de multas e infrações cometidas contra o meio ambiente. Sim, e tirando o IBAMA da frente, né, que já deve ser um órgão que deve ter milhões de dificuldades para fiscalizar uma área como a Amazônia, né? Eu acho que é até meio impossível você fiscalizar, porque ela é gigantesca. E ainda tirando recursos, imagina, né? Fica ao Deus dará, não é mesmo, José? Isso. E aí o mais triste ainda que a gente ficou sabendo essa semana é que eles tentaram avisar o Ministério da Justiça, né? Na verdade, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício para o IBAMA. O IBAMA tentou comunicar e solicitar ajuda de alguma maneira, porque eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles já tinham sido avisados, no caso. Exatamente, porque a gente imagina que esse grupo, alguém vazou alguma informação. Sim. E eles ficaram sabendo que de fato isso ocorreria, tanto é que no próprio ofício eles citam o nome Dia do Fogo, porque era o nome que estava rolando ali nesses bate-papos, e eles solicitaram auxílio, ajuda, mas isso não veio, não aconteceu. De repente não deram a atenção devida, algo assim? Exatamente. Entendi. E agora, com toda essa polêmica, né, que agora os países europeus e muitos outros países do mundo que têm interesse nessa preservação, porque, como você mesmo disse, a Amazônia ela é responsável aí pelo equilíbrio do planeta, digamos assim? Exatamente. A gente costuma... quando eles falam assim, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Na verdade, a gente costuma até brincar que seria o pulmão inverso, porque a floresta amazônica, ela estoca todo aquele CO2, todo o carbono, ela estoca, né, no solo e através das árvores. E por isso é tão importante preservar a Amazônia, porque as queimadas e a derrubada destas árvores faz com que tudo aquilo que foi estocado seja lançado novamente no ar. Sim. E provoca um desequilíbrio absurdo ecológico, né? Um desequilíbrio, e é o que pode causar, sim, o aquecimento global, né? Ajudar muito aí para... Sem dúvida. Então, eu acredito até que esse grande interesse, né? Porque a gente sabe, infelizmente, o mundo é capitalista, né? E é movido por isso. Eu não acredito, quando eu vejo toda essa manifestação lá de fora, eu acho sim que quem paga quer mandar, quer controle. Então, exatamente. eu acho, jogando para o lado comercial da coisa, e obviamente, se nós aqui que estamos no Brasil
detemos 60% da Amazônia, claro que a gente também tem que ter 60% ou mais até desse controle de como preservar, de como adequar isso, não é mesmo? Exatamente. Eu não acredito que as pessoas questionam muito isso, né? Que outros países teriam interesse em explorar, no caso agora mais a Europa, o G7, que estão fazendo reuniões para verificar o que eles podem fazer para auxiliar, né? O Fundo Amazônia, por exemplo, vem injetando dinheiro no Brasil para a conservação das áreas, das aldeias, dos índios, e é justamente porque o Brasil ele exporta muita semente, tem a questão do petróleo, eles compram muita coisa, né? Muita coisa sai do Brasil. Para eles é interessante manter isso funcionando, mesmo porque a Amazônia é importante sim para o planeta e as pessoas têm que se dar conta disso. Então eu não acredito que a exploração da Europa, que haja interesse em invadir, em querer a Amazônia, tomar a Amazônia. Isso não, a Amazônia é do Brasil, a soberania é nossa, mas o que nós temos que nos dar conta é que a Amazônia é importante para o planeta. Para o planeta. Então os países estão sim preocupados com o que está acontecendo aqui. Sim, porque isso atinge o planeta, é como você disse, atinge o planeta. Então, temos sim, e como estamos aqui, nós temos que tomar conta mais de perto da Amazônia, né? Exatamente. E o que você me diz das ONGs, né? O papel delas em relação à Amazônia. Eu estou aqui acenando para o pessoal lá de casa, tem várias pessoas dizendo aqui, muito obrigada, Vilas Desenhista está dizendo aqui que lindas mulheres inteligentes, agradecemos, né, Gisele? Legal, a doutora Tília, que estará conosco aqui, que está aqui acompanhando. Semana que vem ela vai estar aqui conosco falando também. Está bastante revoltada com tudo isso. Temos várias pessoas aqui mandando muito carinho, muita força para a gente. Isso só nos motiva, né? A estar falando cada vez mais sobre esse assunto, sobre preservação, sobre os animais. Me conta, e os animais de toda essa queimada? O que acontece com os nossos animais? Eu vou falar a respeito... A gente estava falando a respeito das ONGs, né? Tá. Eu acho que sim, buscar vilões estrangeiros é mais cômodo e simples, mas não vai resolver o problema da Amazônia. Então, o problema está aqui, na nossa cara, e de nada adianta culpar ONGs, que na sua esmagadora maioria são positivas e suprem parte das falhas do poder público. Então, dificultar a participação de pesquisadores estrangeiros no desenvolvimento científico e tecnológico da região é um atraso. Nós deveríamos, ao contrário, fomentar a cooperação internacional em bases éticas, de forma inteligente, com transparência e resguardar os nossos interesses estratégicos. Aceitar ajuda financeira e humana de estudiosos, especialistas da ciência é um grande passo. Portanto, eu não acredito nessa teoria da conspiração. As ONGs fazem um trabalho incrível em defesa da Amazônia. Entendi. Em defesa das nossas florestas. Entendi. E aí, com relação aos animais, são essas ONGs, inclusive, que estão resgatando os animais vítimas das queimadas, que lutam para a preservação desses animais. Muitos animais que foram resgatados já vieram a óbito. Né? É uma tristeza você ouvir os relatos das pessoas da região, encontrando animais carbonizados, animais lutando ali. Eu li um relato para sobreviver no meio desse fogo todo, né? Acredito que exatamente, tentando fugir, tentando se abrigar, mas é impossível, né? Porque tudo isso é limitado, não é? Eu ouvi um relato hoje de um rapaz da região próxima de um dos locais da queimada, que ele viu uma família de macaquinhos, né, não sei de que espécie, que eles estavam tentando fugir do fogo, então eles subiram no topo de uma árvore e ele tentou de toda maneira, batendo palma, para fazer com que eles fugissem dali, só que eles ficaram cercados pelo fogo e ele não teve como salvar. Então, as pessoas estão vendo isso. Isso para o psicológico, para o ser humano, para quem tem essa empatia, essa compaixão com os animais, é horrível. Horrível, dói o coração de imaginar. Nossa! É o que eu costumo dizer, eu falo assim, meu coração sangra. Quando essas notícias começam a chegar, você se sente tão impotente, porque
de saber que essas espécies estão ali precisando de ajuda, precisando de apoio, elas não sabem para onde ir, é desesperador. Desesperador, porque, meu Deus, é uma coisa revoltante. Além de falar das populações que... Tem populações que vivem na Amazônia, pelo que me consta, Gisele, que nem são catalogadas ainda, de tão primitivas que são, né? Exatamente. Existe uma população tanto de índios, de pessoas ali que estão tentando com as armas que têm, que não são muitas, né? Defender alguma coisa ali, não é verdade? Então, os índios, como nós costumamos dizer, o povo nativo, eles são os guardiões da floresta. Uma pesquisa de 2000, acho que foi feita entre 2000 e 2014, algo assim. Eles identificaram que no período, eu acredito que foi a pesquisa em 2000, por aí, 2000 a 2014, que a taxa de desmatamento próximo às terras indígenas foi de 2%, quando ao redor mais afastado dessas áreas é de 20%. Então, os povos das florestas são fundamentais para a conservação e qualquer planejamento tem de levar em consideração as populações tradicionais, os indígenas, e garantir o direito à terra e as atividades econômicas que mantêm essa floresta de pé. A ideia deste governo é de que os índios deixem as florestas e vivam em sociedade, para que assim a mata fique livre para a exploração de minério. Os índios são guardiões das nossas florestas e estão sendo caçados hoje. Meu Deus. Então é uma tamanha indignação, né? Indignação, sem dúvida. Mesmo porque não tem como inserir um povo, né, dentro de uma cultura que não tem nada a ver com eles, né? E aí criariam-se vários e vários outros problemas, não é verdade? Exatamente. Então, a Constituição de 88, ela protege, ela entende que a população indígena deve ser protegida, que ela deve ter reconhecido sua cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução. E a população indígena no Brasil, ela tem direito de buscar maior integração, bem como se manter ali intacta em sua cultura, né, aldeada, se assim ela entender. A Constituição prevê isso. Exato. Essa proteção aos índios. Então, nós não podemos rasgar a Constituição num momento como esse, tão importante, e esquecer a Amazônia e tentar explorá-la da pior maneira. É como aqui a doutora Antília está dizendo, eles desmatam para a agropecuária, né? Que já é um fator, a gente sabe aí que a emissão de gases, gás carbônico e tudo mais, quanto maior o número de pastos existentes, o maior consumo de animais, isso tudo prejudica demais o planeta, não é verdade? E ainda a pecuária é a maior responsável pelo desmatamento da região amazônica, né? Das florestas em geral. Exatamente. Inclusive, os focos de calor ali, Gisele, isso deve afetar tremendamente os povos, né, que vivem ali no entorno, e a própria biodiversidade, né, mata tudo, porque o fogo ele mata tudo, não é verdade? Exatamente. Essas pessoas que moram ali, os ribeirinhos, os índios, os quilombolas, eles necessitam do equilíbrio ecológico para se alimentar, para viver, para se banhar, para tomar água. Então, você imagina explorar minério numa região dessa, você acaba contaminando. Nós tivemos uma matéria recente agora, mostrando que os índios estão completamente contaminados pelo mercúrio. Meu Deus do céu. As crianças estão contaminadas, os animais estão contaminados, os peixes estão contaminados. Então, essas pessoas pescam e comem, bebem daquela água e estão se contaminando. Exatamente, morrendo por contaminação, principalmente povos primitivos que não têm defesas, né? Eles são completamente adaptados no ecossistema deles, na verdade. Eles não têm defesas contra todo esse material químico, esse material orgânico que estranha o organismo deles. Então, justamente, é o que falam. Até veio uma pergunta, que eu acho que vem a calhar nessa conversa que nós estamos tendo agora, de o que nós, enquanto população consciente, poderíamos fazer, né? É uma pergunta do Roberto Silveira Santos, ele é do Amapá. O que nós, enquanto população, poderíamos fazer para
para ajudar nessa questão da preservação da Amazônia, a preservação dos animais que estão por lá? Qual seria a atitude? Bom, está acabando o nosso tempo, na verdade, né? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas hoje, em 2050 nós seremos mais de 9 bilhões de pessoas e a conta não fecha. Eu acredito que mudança de hábitos é o mais importante neste momento. Não pensar individualmente, pensar no coletivo, pensarmos como sociedade. O relatório da ONU, desde 2010, ela já vem observando os impactos gritantes do consumo de alimento de origem animal no meio ambiente e na saúde humana. E os relatórios mais recentes, eles sugerem as medidas ainda mais extremas, né, para diminuir o consumo de animais, da carne e dos derivados dos animais, tentando assim evitar um cataclisma ambiental sem precedentes. Então, uma mudança global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome e da pobreza e dos piores impactos de mudança climática. Só para a gente ter uma ideia, que alguns dados para a gente é interessante a gente guardar, em uma escala mundial, as vacas bebem 45 bilhões de litros de água e comem 61 bilhões de quilos de comida por dia. Pelo menos 50% dos grãos produzidos vão para alimentar o gado. Os Estados Unidos, por exemplo, eles poderiam alimentar 800 milhões de pessoas com o grão que o gado consome. 80% das crianças famintas vivem em países onde os alimentos são administrados aos animais. E os animais são comidos por países ocidentais. Então, a indústria agropecuária, ela reflete diretamente as contradições do capitalismo e seus abismos sociais, né? Os alimentos que poderiam retirar milhões de pessoas da fome são utilizados para alimentar o gado. Então, assim, o gado que é consumido em excesso e sem necessidade fisiológica causa um desequilíbrio imenso. As pessoas não têm... Não é o mundo que tem acesso à carne. Quem tem acesso à carne somos nós, que vamos no açougue comprar. Mas as pessoas de países miseráveis, elas vendem as suas sementes para alimentar o gado que as pessoas vão comer. Então, dentre os outros muitos impactos ambientais da pecuária, ela também se encontra como a principal causa de extinção das espécies. Isso é importante, que as pessoas falam assim: eu tenho dó dos bichinhos, eu tenho dó dos animais, os animais estão entrando em extinção. As zonas mortas nos oceanos, a poluição da água e a destruição dos habitats dos animais tem tudo a ver com a pecuária. Olha isso. Porque para você criar gado, você precisa criar pasto. Exato. E para você alimentar o gado, você precisa criar grandes locais, devastando florestas, para plantar milho, soja, sorgo, que é uma planta também. Então, grãos que alimentam o gado. O gado, exato. Né? Exato. Então, a gente pode transformar o mundo, a gente pode transformar o planeta se nós fizermos algo, mudarmos nossos hábitos, esquecermos de momentos aí de prazer, mudando esse paladar, né, essa coisa. Eu me alimentei de carne até 2011, mudei a minha alimentação com relação aos animais primeiro, né? Então, eu me assustei um pouco com o que eu vi e me dei conta de que falei, nossa, mas eu não tinha prestado atenção nisso, agora que eu me despertei para esse mundo. De toda a cadeia e o ciclo, né, pernicioso que acontece em função disso, né? Isso mesmo. E aí que eu fui me dar conta, e depois disso a gente vai descobrindo com relação à preservação do meio ambiente, que eu preciso do meio ambiente preservado para manter a minha espécie aqui também. Entendi. Né? Nós precisamos preservar toda uma espécie. Exato. Tem um seguidor nosso aqui, o Vilas, ele tá pedindo para responder a pergunta dele. Responde a minha questão. Uns contra, uns a favor. E onde fica a Amazônia nisso? Então, isso é importante a gente falar, acho que ele está querendo dizer do interesse dos países de fora, talvez, né? Assim, eu entendo que há todo um conjunto de propostas legislativas da bancada ruralista para reduzir áreas indígenas, unidades de conservação, limitar a fiscalização e basicamente acabar com o licenciamento ambiental
que é uma ferramenta para evitar grandes impactos, a liberação dos agrotóxicos, né, que é uma coisa gravíssima, né? Muita gente argumenta, por exemplo, que os Estados Unidos derrubaram florestas e agora são um país rico, né? E isso não se sustenta, porque quando você derruba a floresta, você empobrece os solos para a agricultura. E o mesmo se aplica para mineração na região, né? O mesmo discurso de que abrir tudo para mineração é o caminho para o progresso, e eu já vejo isso como um modelo de destruição apenas, né? O meu modelo de floresta é baseado na manutenção da floresta em pé, né? Preservar a biodiversidade, garantir a reciclagem da água, evitar o aquecimento global. Isso que está acontecendo agora, de países interessados em ajudar através de quantias grandes de dinheiro para a preservação da Amazônia, eu acho isso super importante. E acredito que o governo federal tenha que aceitar, sim, esse valor, mas colocar em prática esse plano. Colocar em prática esse plano, realmente saber aonde direcionar toda essa verba, né? Aliás, exatamente, beneficiar disso, porque já que nós, no nosso território, nós beneficiamos o mundo, o planeta, com tantas coisas boas, mas que seja uma coisa consciente, responsável, de uma vez por todas, né, Gisele? De usar todo esse recurso, captar tudo isso, né? E dar segurança também para quem está colocando seu dinheiro ali, para ter essa preservação, para ter esse retorno, na verdade? E não exatamente deixar as coisas chegarem a esse ponto, onde são avisados, ninguém dá bola, IBAMA não tem mais voz, fiscalização não existe, não dá para fiscalizar uma coisa com um mínimo de pessoas, na verdade, numa área... As multas estão paralisadas, né? Algumas multas já foram, inclusive, perdoadas. As pessoas têm que entender que desmatamento interessa a alguns poucos brasileiros, que são os grileiros de terra, os madeireiros ilegais, e o segmento mais atrasado do agronegócio brasileiro. Exato. Estes segmentos têm em comum uma visão estreita, de curto prazo e dissociada dos interesses coletivos. Entendi. A humanidade só vai perder se nós não mudarmos a cabeça, como eu disse, individualmente, cada um ali pensar, peraí. Tem toda a razão, tem toda a razão. Bom, então, Roberto, a tua pergunta foi respondida. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá me dizendo aqui também que nós temos aqui na nossa live um dos maiores biólogos do Brasil nessa live. Muito bom estar aqui com a gente. É o Thales. Muito bom você estar aqui com a gente. Eu conheço o Thales. Que legal, Thales. Está aqui com a gente. Um grande abraço para você. Então, tem a Luísa Roberta Satinira, que ela é lá do Belém do Pará. E ela está perguntando, na sua visão, quais os reais interesses dos países europeus sobre a exploração da Amazônia? Seria a exploração da Amazônia? Eu não acredito, porque, assim... os acessos aos minerais e petróleo pelas empresas multinacionais, por exemplo, já ocorrem em todo o território brasileiro amparado pela legislação vigente. O mesmo ocorre quanto à água mineral e à biodiversidade. Então, eu não acredito que nessa lógica de que existe uma ameaça de internacionalização aí da Amazônia. Se por um lado a região é rica em recursos globalmente escassos e valiosos, porque nós temos isso, né? Sim, muito. E por isso que nós devemos cuidar, os interesses comerciais não precisam de amparo bélico aí para acessar esses recursos, né? Os alegados interesses econômicos de outros países sobre os recursos naturais da Amazônia, eles não precisam de tropas ou domínio militar estrangeiro para usufruir as riquezas da região, porque nós já temos isso através de legislação. Né? As empresas, então, já têm isso através de lei e já recebem isso da exploração que é realizada aqui. Então, eu não acredito nisso. Entendi. Então, tá aí, Luísa. A doutora Gisele está dizendo que realmente não acredita nesse interesse, né? Eu acho que, assim, eu estou falando com relação aí aos questionamentos, no caso, no negócio da Europa, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Né? Que existem até uns duplos, existem tantas falas, Gisele, que a gente realmente não está lá para ver, né? Não está lá para constatar. Mas existem várias e várias coisas, então até eu acredito que essas perguntas sejam bem-vindas para a gente abrir o cenário, né? E tem outra... Eu acho que
Não, só deixa eu, para concluir, assim, eu acho que a questão que deve ser considerada é quanto ao nosso Estado tomando medidas que ameaçam o interesse do planeta. Então, é esse discurso feito para justificar a política do setor do agronegócio, que agora está no poder aqui no Brasil. Né? Os ministros do Meio Ambiente e da Agricultura são eles mesmos os representantes desse setor, né, que sempre foi muito poderoso no Brasil, mas hoje este é o setor diretamente ligado no poder. Então, assim, eu acho que é neste assunto que a gente tem que prestar atenção, neste tema. Entendi. Nós temos mais uma pergunta aqui para você. Quem que é? A Sandra Mascarenhas. Ela está dizendo assim: a Amazônia, que é tão rica em tudo, né? Minérios, fauna, flora, madeira, petróleo, ela poderia tornar o nosso país o mais rico do mundo? Por quê? E como? Então, é o que a gente estava falando da Amazônia em pé, né? Que essas propostas de exploração já existe, né? De limitando a fiscalização, tirando o IBAMA, acabando com o ICMBio. Então, nós já temos essa ideia, e isso, para mim, é um atraso, né? A gente estava falando do minério, que eu também acredito que esse discurso de abrir tudo para mineração não é um caminho para o progresso. Tá. A gente tem outras coisas para explorar na Amazônia. Através das plantas, a gente exporta açaí, grãos. Eu acho que tudo, né? O que a gente... A própria medicina, né? Os remédios, muita exatamente. coisa vem daí. Preservar... coisa para ser descoberta, não é? Isso. Preservar a biodiversidade, garantir a reciclagem da água, evitar o aquecimento global, valem muito mais do que o desmatamento. As áreas desmatadas ocupadas por pastagens hoje não sustentam a população da Amazônia, por exemplo. Né? Porque é uma atividade com uma demanda mínima de mão de obra. Então, o agropecuarista, ele pode ficar rico, mas ele fica rico sozinho. Então, eu acredito que nós devemos desencorajar esse tipo de desenvolvimento. Entendi. As áreas ainda protegidas do desmatamento precisam ser alvo desse tipo de arranjo, de pagamento por serviço ambiental. Mas é importante que as pessoas que recebam benefício por conta da floresta tenham consciência da importância da floresta de pé. Então, desmatar só interessa algumas pessoas. Algumas pessoas. A riqueza da agropecuária está nas mãos de algumas famílias que poderiam sustentar aí milhões de pessoas. Milhões de pessoas, com certeza. Então, realmente, gente, é o que vocês estão ouvindo, né? De uma pessoa muito engajada, que nós temos que nos conscientizar de mudar hábitos, né? Isso vai fazer toda a diferença, e sempre que a gente muda dentro da casa da gente, a gente acaba sempre sendo exemplo para o nosso entorno, né? E isso vai criando eco, vai aumentando essa dinâmica, e combatermos, é o que eu sempre falo, compartilhando, falando sobre assunto, não se esquivando por um problema tão sério quanto esse da Amazônia, do nosso equilíbrio, né, de planeta, de clima, de biodiversidade. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar e ouvir sobre esse tema, é de grande importância e mudarmos, não é mesmo, Gisele? Isso, as pessoas têm que fazer o link de que não adianta eu tomar banho de 3 minutos na minha casa e fazer um churrasco no final de semana. E aqui, eu estou aproveitando para ser muito direta, porque é verdade isso. Claro, né? Os nossos recursos são finitos, eles acabam. Nós estamos esgotando os nossos recursos do ano muito antes. Os nossos recursos para esse ano, por exemplo, acabaram em julho. Nossa. Então, assim, não há terra, não há água, não existem insumos suficientes para produzir carne, leite, ovos para alimentar a população mundial, que está crescendo, não para de crescer. Meu Deus. Como nós dissemos anteriormente, a metade de toda a proteína produzida no mundo é usada como ração. Quando eu digo proteína animal. Exato. A proteína vegetal. É uma proteína conta vegetal. até meio burra, né? Se você analisar em termos... Exatamente. Tem que produzir uma quantidade enorme para alimentar esse gado, né? Essa zona ruralista toda, para voltar para você, e você está destruindo tudo, não é assim?
Isso mesmo. A produção de um quilo de carne bovina, por exemplo, ela exige em média 15 mil litros de água. Para produzir a mesma quantidade de cereais, você utiliza 1.600 litros de água. Olha isso. E além da poluição da água, porque todo o excremento do animal, o sangue dele, tudo isso contamina solo, contamina água. Quando isso chega na água, a quantidade de algas que se cria impede os peixes da oxigenação. Então, a gente tinha que fazer uma live para falar disso. Todo pulsado, né? Em função de tudo isso, não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. Então, e nós estamos na mão de uma minoria, né? Que não está vendo, que nós já tivemos aí, principalmente São Paulo e alguns outros estados aqui dessa área toda aqui de sul e tudo mais. E parece que já chegou até o fogo, chegou no Uruguai, né? Acho que ontem. Chegou. Hoje eu estava vendo uma imagem de um canal de TV, não vou me lembrar agora. Está queimando ainda. Está queimando ainda. Está queimando. E eu não vi nada de efetivo. O governo federal mandou lá o exército. Mas eu não vi nada de efetivo. De parar então, assim, isso, né? De mudar. Exatamente. Não é só mandar agora aviões com 12 mil litros de água e não sei o quê, e depois acabou tudo. Como é que faz? Exatamente. Então, assim, a mobilização internacional, chefes de Estado, secretário da ONU, personalidades do mundo, da música, dos esportes, a população em geral, ela tem que mostrar, de alguma maneira, se mobilizando, colocando na internet, nós temos que levantar as nossas vozes, para que a gente possa ajudar o presidente do nosso país, o nosso governo, a entender a gravidade da situação. Eu vi que hoje aconteceu uma reunião com ex-ministros do meio ambiente, tiveram uma reunião com o Rodrigo Maia e protocolaram ali pedidos para que cessem as ideias de desmatamento na Amazônia, os projetos de desmatamento na Amazônia. Então, assim, nós estamos vendo articulação política, porque isso é péssimo para o Brasil. O Brasil perde muito economicamente, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar essa ideia de que nós precisamos destruir mais florestas. Entendi. E a gente não precisa. Nenhum centímetro mais de terra derrubado, por favor. Exatamente. Já tem coisa destruída demais, né? Temos aqui a doutora Bárbara Lopes está dizendo o seguinte: além de nos revoltar essa situação, o pior é que as pessoas estão se deprimindo diante das colocações ignorantes de quem está no poder. Isso é verdade. Isso é fato. Eu tenho conversado com psicologia tentar conseguir. Exatamente. Eu estive naquela manifestação da sexta-feira que aconteceu no MASP, em São Paulo. Na Paulista. E aí nós aproveitamos para conversar com os jovens ali, com o pessoal mais novo, e muitos deles disseram exatamente isso, que eles estão ficando doentes. Entendi. As pessoas dizem: eu não consigo dormir, eu tenho pesadelo, estou ficando doente. E eu não imaginava que isso fosse acontecer dos jovens se mobilizarem como eles estão com relação à Amazônia. Porque, assim, os cientistas, os biólogos, eles já vêm falando disso há muito tempo, tentando alertar as pessoas. Mas precisou o céu ficar negro, a chuva cair preta, né, por conta da fumaça, da fuligem ali, para as pessoas se darem conta do que acontece lá, atinge a todos nós. Nós já estamos. Eu nunca, sinceramente, eu me assustei de tal grau, eu nunca tinha presenciado nada. Às 3 horas da tarde, virou noite, né? E realmente a gente não via trovões, relâmpagos, raios que justificasse isso. E aí fomos saber que se tratava de toda essa fuligem, essa fumaça densificada no nosso planeta que estava caindo nas nossas cabeças, não é verdade? Exatamente. Teve comentários, né, inclusive de pessoas que fazem parte do governo dizendo que isso seria fake, que isso seria uma mentira, que não tem nada a ver. Mas isso é um fenômeno, porque a Amazônia, ela tem, a gente fala que são os rios voadores, né? A Amazônia, ela leva chuva, ela traz chuva para todo o Brasil e para países, inclusive, da América do Sul, para outros países. Então, esses rios voadores que surgem da Amazônia trouxeram consigo toda aquela fumaça. Entendi.
Trouxeram E foi por isso que o céu, o céu ficou e é o que você falou, existem maus necessários, né? E isso foi muito importante ter acontecido isso, das pessoas se assustarem com esse céu escuro às 3 da tarde, né? Dessa luz que se apagou, dessa água preta que jorrava da torneira, pra gente ver o quão isso tá tão próximo a nós, né? Tá muito próximo. Não é que, não, acontecem lá, coitadinho dos índios. Não, gente. Nós não podemos nos calar. Nós temos que, principalmente nós que amamos animais, a gente que ama animal, ama o bem-estar social, a gente ama velhinho, a gente ama todas as situações que precisam de um olhar mais próximo, né? Então que a gente não se cale, que a gente realmente faça a diferença com ações, com atenção, com informação, não é verdade? E é o que o pessoal está buscando, isso é muito legal. Isso aconteceu e as pessoas estão se dando conta do que é a Amazônia. Tanto é que um outro assunto com esses jovens foi a mudança de hábitos, a mudança de alimentação. O que eu posso fazer? Como você parou de comer? Como que você fez? Como aconteceu? O que você come? Então, assim, isso é muito importante nós discutirmos agora, porque realmente é o agronegócio e a pecuária que tem destruído tudo, que tem destruído as nossas florestas. É uma ganância por dinheiro, uma loucura infinda. E não terras. Beneficia um númerozinho pequenininho. E graças a Deus que hoje nós temos redes sociais, né? Então nós temos voz. Essa mesma rede social que elege, ela derruba, né? Essa rede social, ela tem o poder de fiscalizar, de fazer alguma coisa. Então é por isso, inclusive, que a gente está aqui numa rede social falando aí para um número de pessoas, espero que seja o maior possível. Então, estão dizendo aqui, pensamos nas próximas gerações. É isso mesmo, Bárbara. Nas próximas gerações, eu realmente fico assim muito triste, porque eu não sei se nós temos 50 anos pela frente, se não se fizer nada, né? Alguma coisa efetiva, não é um nada de tapar buraco, né? Acho que uma coisa efetiva, um planejamento real, responsável. Eu não sei se a gente teria aí 50 anos para falar para as nossas futuras gerações de um planeta habitável, não é verdade? As previsões, os cientistas, o que eles acreditavam que pudesse acontecer daqui 90 anos já está começando agora. Algumas coisas estão acontecendo, alguns fenômenos, é que nós não estamos sentindo aqui ainda. Mas a Amazônia, se ela acaba lá, se a gente desmatar a Amazônia, ela vai chegar num momento que vai ser irreversível. A gente não recupera mais ela. Nós temos 20% da área da Amazônia desmatada. Já e tem cientistas, tem especialistas, cientistas que eles dizem assim, se chegar a 25%, tem outros que são mais otimistas. Se chegar a 40%, a gente não recupera mais a Amazônia. Quantas espécies vão ser dizimadas? Meu Deus. De plantas, de animais, de pequenos bichinhos, de abelhinha, de tudo, né? Entendeu? Rios, exatamente, flora, tudo, pelo amor de Deus. Já 20% da Amazônia, não sei dizer em número, acho que não sei quantos milhões de hectares tem a Amazônia. Não faço ideia, eu teria que pesquisar, mas é algo absurdo. É muita coisa. É o tamanho da Mongólia, que é imensa. Então, 20% Exatamente. É muita coisa. É muita coisa desmatada, é muita coisa já danificada. Então, agora acho que nós não podemos falar nem 0,5% mais, né? É gritar, é levantar a bandeira mesmo para que nós não tenhamos mais isso, né? Que tenhamos uma coisa mais responsável. É isso mesmo. Acho que falta um pouquinho de compaixão. Talvez as pessoas estejam se atentando a isso agora, de que nós não estamos sozinhos. Apesar do ser humano ser considerado a espécie mais inteligente, a gente necessita de todas as outras para nos mantermos aqui. Então, assim, estender essa compaixão que ainda existe dentro de cada um a todos os seres que habitam essa terra, porque é muito importante que eles se mantenham aqui também. E para manter esses animais, a gente precisa manter as florestas de pé. Exato. Tem maneira de explorar a Amazônia de maneira inteligente?
Tem maneira de plantar, né? Tem a agrofloresta, que você pode plantar verduras, legumes e frutas sem derrubar a floresta, no meio das árvores. No meio das mesmo, árvores, né? é verdade. Exatamente, Nós sem temos derrubar. A milhares de gente não precisa possibilidades, derrubar a árvore. milhares de possibilidades, e só o que se extrai dali de benefício para nós mesmos, né? Usar de uma forma inteligente, de uma forma benéfica para a população. É o que o Hélio Bento Teixeira está dizendo aqui. Esse governo que aí está tem que entender que a Amazônia precisa ser declarada como patrimônio da humanidade, né? Exatamente. Tem toda a razão. Apesar dela, exatamente, apesar de maior parte dela estar em território brasileiro, ela é patrimônio da humanidade, exatamente. Ela é importante para o planeta todo. Exatamente. Bom, minha linda, eu gostaria de ficar aqui falando com você sobre a Amazônia pelo menos mais umas 5 horas. Mas a gente tem um tempo aí, limite para subir o vídeo. E, em primeira mão, eu gostaria de novo de te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, doar um pouquinho do seu precioso tempo, né? De você estar aqui explicando pra gente nesse bate-papo informal, nessa coisa gostosa. Espero vê-la novamente, espero que aceite meu convite mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos também, né? Vamos combinar, sim, outros assuntos, porque é tanta coisa pra gente discutir, tanta coisa pra dizer, tantos dados que a gente tem que realmente preparar para poder orientar o pessoal. Aqui estão dizendo, pesquisem o... Subiu aqui, não deu para ver. Pesquisem o país Nibiri. Não deu. Subiu aqui a tela, não deu. Que o fim do mundo está próximo. Nós esperamos que não. Vamos tentar fazer alguma coisa para que não esteja. Para salvá-lo. Não é verdade? Porque a gente ainda tem que viver eles, nossos filhos, nossos netos e muitas gerações futuras, não é mesmo, Gisele? Exatamente. Algumas pessoas me perguntam, você ainda tem esperança? Eu tenho. Se eu não tivesse, eu não estaria discutindo a respeito disso e falando sobre isso, entendeu? Se cada um fizer um pouquinho, né, Gisele? Exatamente, cada um faz a sua parte. Faz sua parte. A gente salva esse planeta. Salva esse planeta e vamos salvar. A gente não vai desistir. Tá bom, minha linda? Que bom. Muito obrigada pela oportunidade, mesmo, tá? De coração. E brevemente quero ver você aqui de volta falando com a gente. Obrigada pro pessoal de casa que esteve aqui com a gente. Todos vocês, um grande beijo nosso, né, Gisele? No coração. Obrigada. Que participaram aqui com a gente. E depois vocês podem acompanhar isso lá, que vai ficar ainda no ar até amanhã. Tá bom? Boa noite, pessoal. Beijo, fique com Deus. Um beijo pra você, linda. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal de casa. Um beijo. Tchau, todo mundo.